Por que o homeschooling é proibido no Brasil? Eu sinceramente acho impressionante como o Brasil consegue transformar a liberdade em crime. Você sabia que uma família brasileira foi multada em mais de 1,4 milhões de reais, simplesmente por educar os próprios filhos em casa? E não estamos falando de abandono intelectual, muito pelo contrário. Esse caso aconteceu em Araucária, no Paraná. Depois da pandemia, um casal decidiu tirar os filhos da escola tradicional e começar o homeschooling. A mãe era formada em matemática, ex-professora, e acompanhava diretamente toda a educação das crianças. Segundo os próprios documentos divulgados sobre o caso, as crianças estudavam português, ciências, matemática, inglês avançado, latim, coisa que ninguém mais estuda hoje em dia, música, piano, arte sacra. E ainda tinha um acompanhamento semanal de uma neuropsicopedagoga. Palavra complicada, não? Pois é, mas eles aprenderam. Ou seja, essas crianças tinham educação que provavelmente é superior a grande parte das escolas públicas brasileiras. Mas mesmo assim, a justiça brasileira decidiu condenar os pais por abandono intelectual. Agora eu tenho que rir, né? Agora eu te pergunto, como pode existir abandono intelectual em crianças que estudavam vários idiomas, música, matemática avançada e tinham acompanhamento pedagógico? Não faz sentido para mim. E para você faz sentido? E o mais assustador, a multa começou em 2 mil por dia. 2 mil reais por dia esse juiz colocou para eles. As contas bancárias eventualmente foram bloqueadas dos pais. Os bens foram congelados e a dívida chegou finalmente a mais de 1,4 milhões de reais. No final, a família teve que ceder. O Estado venceu. E o caso ficou ainda mais polêmico depois que surgiram denúncias contra o próprio juiz responsável pela decisão. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o magistrado passou a ser alvo de representação no CNJ por supostas violações éticas relacionadas à condução do caso e manifestações públicas envolvendo o processo. Inclusive, surgiram questionamentos sobre possíveis posicionamentos ideológicos. Quem sabe quem é esse juiz, hein? E até denúncias envolvendo a forma de como a advogada da família teria sido tratada durante o processo. Ou seja, o debate deixou apenas sobre homeschooling. O debate passou a levantar dúvidas sobre a imparcialidade e abuso de autoridade. E aqui que entra uma reflexão muito mais profunda. Porque isso não é apenas sobre homeschooling. Isso é sobre controle. Enquanto vários países desenvolvidos já regulamentaram o ensino domiciliar há muitos anos, o Brasil continua tratando pais como criminosos por quererem participar diretamente da educação dos filhos. Nos Estados Unidos, isso existe há décadas. Existe fiscalização. Existe currículo, existe provas, existe acompanhamento do governo. Tudo isso existe. Inclusive, muitos atletas de alto rendimento que fazem todos eles fazem homeschooling. A maioria. Justamente porque a rotina de tratamento é incompatível com a escola tradicional. Eles não têm tempo. Então, se eles não fizerem homeschooling, eles não conseguem treinar e estudar ao mesmo tempo. Meus próprios filhos já estudaram nesse formato aqui nos Estados Unidos, enquanto eles estavam na high school, e funciona muito bem. O governo acompanha, existe supervisão, isso não é bagunça, fazem o negócio direito, mas no Brasil parece existir uma resistência ideológica muito forte contra qualquer modelo educacional que saia do controle do Estado. E sinceramente, eu acredito que parte da esquerda brasileira enxerga a educação como ferramenta de formação ideológica. Me desculpa aos esquerdistas, mas é uma opinião sincera.
por isso existe tanto medo quando os pais querem assumir protagonismo na educação dos filhos. E aqui eu quero deixar uma coisa muito, muito clara. Eu não estou defendendo falta de fiscalização, muito pelo contrário. Eu acredito sim que homeschooling deveria existir como regras, acompanhamentos, avaliações periódicas e supervisão do Ministério da Educação. Mas impedir completamente, multar uma família em milhões, bloquear contas, destruir financeiramente os pais, isso para mim ultrapassa qualquer limite razoável. E talvez mais. Isso é preocupante. Muito preocupante. Porque quase ninguém dentro do próprio sistema educacional brasileiro teve coragem de questionar isso publicamente. Então fica a pergunta: os pais deveriam ter o direito de escolher como educar os filhos? Ou o Estado deve ter controle absoluto sobre a educação das crianças? Comenta aqui sua opinião, porque esse debate está só começando.